A Missão do Espiritismo. Obra psicografada por Hercílio Mas. Espírito Ramatiz. Nesta obra Ramatiz analisa os movimentos evolutivos da humanidade desde sua origem na Lemúria Atlântida até nossos dias, estudando os efeitos produzidos pelos vários credos e doutrinas esotéricas, expondo, com impressionante argumentação, a urgência da doutrina espírita, como despertamento das massas humanas de nosso mundo. Efetuando ilações convincentes, demonstra que o Espiritismo constitui o socorro de última hora que Deus envia à humanidade. Universalista, como a tônica original da doutrina espírita, esta obra de Ramatiz examina sucessivamente os grandes movimentos religiosos, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, a teosofia umbanda, e as relações do espiritismo com cada um deles, e ainda com o evangelho, a Bíblia e a psicanálise, e a sua posição ante a homeopatia. Ramatiz delineia a missão transcendental da doutrina espírita, que, ao invés de mais uma doutrina, sectária e exclusivista, foi prevista pelo alto como elo de união fraterna entre crenças e religiões. Como síntese acessível ao homem contemporâneo das grandes verdades ocultas iniciáticas, possibilita ao espírito ocidental, neste século da transição planetária, efetuar a iniciação à luz do dia. Esta obra vem recordar a alta missão de solidariedade universal do Espiritismo, como um movimento libertador de consciências, destacando sempre o ideal de fraternidade que o anima, e sua alta função de atender a todas as indagações do conhecimento humano. Ao mesmo tempo, como um estudo de religiões comparadas, traz valiosas informações sobre os conteúdos dessas diversas correntes, salientando-se as preciosas informações sobre a Umbanda e sua elevada missão, esquematizada pelo alto para o terceiro milênio. Homenagem a Paulo Castaldelli, minha rogativa ao Pai, para que lhe sustente o ânimo de acolher os irmãos, cuja existência dolorosa é um benefício de redenção para o seu espírito endividado. Curitiba, 18 de fevereiro de 1967. Hercílio Mas. Invocação às falanges do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviai-nos vossa luz, vossa paz e harmonia. Estrela azul de Dharma, farol de nosso dever. Libertai-nos do mau karma, ensinai-nos a viver. Ante o símbolo amado do triângulo e da cruz, vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Com os nossos irmãos de Marte façamos uma oração, que nos ensinem a arte da grande harmonização. Invocação às falanges do bem. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, desça luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, volte Cristo à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito das pequenas vontades dos homens, o propósito a que os mestres conhecem e servem. No centro a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano de Deus na terra. Agradecimento. Nossos sinceros agradecimentos ao irmão Edson Guiraúde, estudioso umbandista, pela ajuda que nos prestou ao esclarecer-nos sobre diversos temas de Umbanda, que desconhecíamos, facilitando-nos a composição da maioria dos rodapés expostos no capítulo intitulado Espiritismo e Umbanda. Grupo Ramatiz. Aos leitores. Em face da exiguidade de espaço nesta obra, não podemos esmiuçar o assunto em toda a sua plenitude, quanto ao capítulo Espiritismo e Umbanda. No entanto, o preclaro mentor Ramatiz prometeu ditar pelo médium uma obra mais vasta e pormenorizada sobre as atividades de Umbanda, esclarecendo seus propósitos e sua significação no Brasil. Então, serão esclarecidos satisfatoriamente os objetivos e a heróica atividade de inúmeros espíritos benfeitores, de elevada condição espiritual, que atuam no seio das falanges de Umbanda a fim de neutralizarem os efeitos maléficos da magia negra,
prejudicial à evolução do homem. É um trabalho hercúleo, de atividade benfeitora, incorporado às hostes do amado Cordeiro Jesus. Nossa sincera homenagem aos espíritos resplandecentes, que abandonam sua moradia principesca, descendo ao nosso mundo desventurado, a fim de nos socorrerem nesta hora em que se aproxima a angustiosa calamidade do juízo final, pela desobediência da nossa humanidade aos preceitos estatuídos no Evangelho de Jesus. Curitiba, 27 de março de 1967. Edson Guiraúdi. Irmão Paulo Castaldelli. Passam-se os séculos e os milênios. E os acontecimentos da vida humana esfumam-se como as derradeiras cenas de um filme cinematográfico. Entretanto, no âmago do espírito ainda vibra o eco apagado das carruagens de esplendores, os gemidos dos vencidos e dos escravos, na esteira dos guerreiros, entre o delírio das multidões entusiastas e inconstantes. Passam-se os séculos e os milênios. Outra vez, a reminiscência da fúria e da insanidade afogueia a alma impetuosa e rude dos conquistadores. E então, novamente, jinetes velozes, montados por homens loucos, de faces duras e queimadas pelo sol, estouram em doida disparada pelos desertos, lanças em riste e flâmulas rubras como sangue, agitadas no ar e os mantos soltos ao vento como águias esvoaçando em busca da presa. Os gritos selvagens e de triunfo sonorizam a mortífera cavalgada, enquanto caem os corpos dos vencidos pagando o tributo de resistirem à morte. Passam-se os séculos e os milênios. Mas, agora, os homens loucos, ei-los, aqui e ali, deitados nas enxergas da miséria, nas soleiras das igrejas, nos desvãos das pontes e nos bancos das praças públicas. São corpos que palpitam, semi-vivos, faces imbecilizadas, olhos apagados, membros atrofiados, figuras mongoloides e hidrocéfalas, caricaturas humanas, cujo impulso de vida estagnou, ficou paralisado no limiar da consciência do ser. São uma espécie de moribundos, filhos da demência e da morfologia teratológica, que, outrora, em louca tropelia, semearam a morte e ultrapassaram os direitos da vida. Passam-se os séculos e os milênios. Irmão Paulo, recolhe-os carinhosamente, pois são guerreiros derrotados na batalha da própria vida. Rejubilai-vos, portanto, no holocausto dessa tarefa incomum, porque o cetro do comando agora pertence ao Cristo Jesus. Curitiba, 16 de fevereiro de 1967. Ramatiz. Prólogo. Meus irmãos, reconhecemos que outros espíritos já transmitiram esclarecimentos suficientes quanto à verdadeira missão do espiritismo junto aos homens. Estudiosos como Gabriel Delany, Paul Gibier, Leon Denis, Aksakoff, Lombroso, Carlo Duprel, de Rochas e outros, seguindo as normas estabelecidas por Allan Kardec, já expuseram, a contento, o sistema filosófico, religioso e científico da doutrina espírita, disciplinando as relações entre encarnados e desencarnados e satisfazendo a ansiedade humana a respeito do porquê da vida e da morte. Em consequência, a presente obra é apenas modesta contribuição ou pálida homenagem ao generoso labor de tantos homens, que se consomem na existência humana, no sentido de divulgarem os valores transcendentais e morais da doutrina espírita. Não alimentamos a presunção de transmitir-vos novidades além do que já foi dito, apenas tentamos rápidos cotejos do espiritismo com outros temas, assuntos e doutrinas, procurando acentuar a sua alta missão de solidariedade universal e movimento libertador do espírito ainda algemado às paixões animais. Nossa incumbência principal foi de atender às solicitações dos leitores, procurando esclarecer as perguntas que nos foram endereçadas através do médium. Deste modo, tentamos alinhar observações que nos pareceram úteis no esforço comparativo entre o espiritismo e os outros movimentos espiritualistas, destacando-lhe, sempre,
O ideal de fraternidade e sua alta função de atender a todas as perquisições do conhecimento e da capacidade humana. Como garantia de que o ideal cristão há de predominar um dia na Terra, segundo as predições do próprio Cristo no advento do Consolador, o Espiritismo é o complemento indiscutível ao do verdadeiro cristianismo, cuja proclamação é destituída de ídolos, hierarquias sacerdotais, liturgias ou dogmas. E o seu êxito é inegável e implacável, porque a sua atuação no mundo, além de ser disciplinada pelos seus adeptos encarnados e pela segurança federativa, é, também, administrada pelas organizações avançadas de espíritos desencarnados, que presidem o evento espírita no vosso mundo sob a égide de Jesus, o governador espiritual da Terra. Curitiba, 26 de fevereiro de 1967. Ramatiz. Algumas palavras. Embora nada deva acrescentar a esta obra de que fui insignificante intérprete mediúnico, cumpre-me expor algumas considerações sobre o motivo e a razão do seu texto. Conforme tem sido habitual nas demais obras, o texto de A Missão do Espiritismo também foi tecido à medida que os assuntos se desdobravam, por efeito da sequência das próprias perguntas. O sistema de perguntas e respostas torna-se mais acessível aos leitores e menos cansativo para o prosseguimento da leitura. Depois de Ramatiz comunicar-nos o assunto principal da obra que vai ditar, organizamos uma relação das perguntas que nos parecem de maior importância, dentro do tema geral, dando início à obra. Tudo aquilo que posteriormente necessita de novos esclarecimentos, sugere dúvidas ou requer perguntas suplementares, é providenciado pelo próprio Ramatiz, através de minha mediunidade. Deste modo, quando nós esgotamos a nossa capacidade e o nosso conhecimento para novas indagações sobre o assunto em foco, então, ele mesmo prossegue a composição mediúnica, no sentido de satisfazer a todos os leitores. Em A Missão do Espiritismo, Ramatiz também retorna a alguns assuntos já mencionados em suas obras anteriores, embora resumindo, clareando ou acrescentando novos esclarecimentos. Diversas vezes nos tem advertido de que as suas comunicações mediúnicas não devem ser encaradas como um motivo de entretenimento ou uma literatura atraente, nem mesmo rigidamente escravizada aos cânones acadêmicos do nosso mundo. O essencial é que o leitor tire as suas próprias ilações dos temas abordados, sem necessidade de abdicar de qualquer simpatia a outro credo ou doutrina. Por isso, as repetições insistentes sobre um mesmo assunto têm por escopo auxiliar os leitores menos familiarizados com os temas do Espiritismo a assimilar mais facilmente o que pode esclarecer as suas dúvidas. Oxalá a leitura desta obra resulte em novas reflexões sobre a vida imortal e a gloriosa missão do Espiritismo, como um movimento de influência universalista entre os homens. Curitiba, 26 de fevereiro de 1967. Hercílio Mais. A missão do Espiritismo. Pergunta: conforme afirmam os espíritas, o Espiritismo é realmente a doutrina mais compatível com a evolução do homem atual? Ramatiz: o Espiritismo é a doutrina mais própria para o aprimoramento espiritual do cidadão moderno. Os seus ensinamentos são compreensíveis a todos os homens e ajustam-se perfeitamente às tendências especulativas e ao progresso científico dos tempos atuais. É o Consolador da humanidade prometido por Jesus. Cumpre-lhe a missão de incentivar e disciplinar o derramamento da mediunidade pela carne, estimulando pelas vozes do além as lutas pela evolução moral dos seres humanos. Assim, através de médiuns, os espíritos sábios, benfeitores e angélicos, ensinam as coisas sublimes do Espírito Santo, conforme a predição evangélica. Nota: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o veio e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém,
O Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14:15, 16, 17 e 26. Fim da nota. Pergunta: mas é evidente que antes da codificação espírita os homens também se redimiam através de outras doutrinas, filosofias e religiões. Não é assim? Ramatiz: indubitavelmente, a maior parte das almas que compõem a humanidade celestial jamais conheceu o Espiritismo e ainda provieram de outras doutrinas religiosas, como Hermetismo, Confucionismo, Budismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduísmo, Catolicismo e outras seitas reformistas. Aliás, algumas dessas religiões nem ouviram falar de Jesus, o sintetizador dos ensinamentos de todos os precursores. Desde o início da civilização humana, as almas evoluíram independentemente de quaisquer doutrinas, seitas ou religiões. O caminho da salvação é feito pela ação em prol do bem e não pela crença do adepto. Pergunta: considerando-se que o homem salva-se mais pelas suas obras do que pela sua crença, então qual é o papel mais evidente do Espiritismo? Ramatiz: sem dúvida, explicar aos homens o mecanismo da ação e reação que rege o universo. O bem será o bem e o mal será o mal. Isso induz o homem a só praticar boas obras. Pergunta: qual é o principal motivo de o Espiritismo superar os demais movimentos religiosos do século? Ramatiz: o Espiritismo é a doutrina mais eletivamente moderna porque, a despido de adornos inúteis, complexidades doutrinárias, posturas fatigantes ou tabus religiosos, os seus ensinamentos são simples e diretos, sem cansar os discípulos ou fazê-los perder precioso tempo na busca da verdade. A hora profética dos tempos chegados já não comporta doutrinas ou religiões subordinadas a símbolos, ritos, superstições e alegorias dogmáticas de caráter especulativo. Pergunta: qual é a principal força atrativa do Espiritismo sobre o povo? Ramatiz: é a generalização e o esclarecimento das atividades do mundo oculto para as massas comuns, na forma de regras simples e atraentes, proporcionando a iniciação espiritual à luz do dia, de modo claro e objetivo, sem terminologias dificultosas ou linguagem iniciática, pois aprende o sábio e o homem comum, o velho e a criança. Os seus fundamentos doutrinários são a crença em Deus, a reencarnação e a lei do karma, constituindo processos e ensejos para o aperfeiçoamento do espírito imortal. Pergunta: porventura, o Espiritismo não é doutrina eletiva somente aos ocidentais, isto é, a uma parte da humanidade? Ramatiz: as raízes doutrinárias do Espiritismo fundem-se com o conhecimento da filosofia espiritual de todos os povos da Terra, como seja a reencarnação e a lei do karma. Por isso, compreendem-no, facilmente, os chineses, hindus, árabes, africanos, latinos, germânicos, eslavos ou saxões. Os próprios judeus, tão arraigados aos dogmas e preceitos mosaístas, ingressam no Espiritismo, ajustam-se às práticas mediúnicas e aos seus objetivos filantrópicos. Além de doutrina facilmente assimilável a qualquer criatura, a sua mensagem ajusta-se mais a todos os homens, porque também estuda e disciplina os fenômenos mediúnicos, que são comuns a todas as raças terrícolas. A fenomenologia mediúnica tem sido acontecimento comprovado por todos os povos e civilizações como as da Atlântida, Lemúria, China, Hebreia, Egito, Pérsia, Caldeia, Cartago, Assíria, Grécia, Babilônia, Índia, Germânia ou Arábia. Comprova-se isto pela sua história, lendas ou pelo seu folclore, cujos fenômenos foram evidenciados até nos objetos e nos propósitos guerreiros dos povos mais primitivos. Os escandinavos, principalmente os vikings, narram seus encontros com bruxas, sereias e entidades fascinadoras, que surgiam das brumas misteriosas perseguindo-os durante as noites de lua cheia.
As histórias e as lendas musicadas por Wagner em suas peças sinfônicas ou óperas magistrais confirmam o espírito de religiosidade e a crença no mundo invisível por parte dos povos germânicos e anglo-saxões. Eles rendiam sua homenagem aos deuses, gênios, númenes e os consideravam habitantes de um mundo estranho, muito diferente do que é habitado pelos homens. As lendas brasileiras também são férteis de fenômenos mediúnicos. No cenário das matas enluaradas surge o boitatá lançando fogo pelas narinas. Nas encruzilhadas escuras aparece o fantasmagórico Saci Pererê, saltitando numa perna só e despedindo fulgores dos olhos esbraseados. Na pradaria sem fim, corre loucamente a mula sem cabeça. Ou na penumbra das madrugadas nevoentas, os mais crédulos dizem ouvir os gemidos tristes da alma do negrinho do pastoreio. Pergunta: que significa a iniciação à luz do dia, popularizada pelo Espiritismo no conhecimento do mundo oculto? Ramatiz: antigamente as iniciações espirituais eram secretas e exclusivas das confrarias esotéricas, cujas provas simbólicas e até sacrificiais serviam para aferir o valor pessoal e o entendimento psíquico dos discípulos. Mas os candidatos já deviam possuir certo desenvolvimento esotérico e algum domínio da vontade no mundo profano, para então graduarem-se nas provas decisivas. Deste modo, o intercâmbio com os mestres ou espíritos desencarnados só era permissível aos poucos adeptos eletivos às iniciações secretas. No entanto, o Espiritismo abriu as portas dos templos secretos, eliminou a terminologia complexa e o vocabulário simbólico das práticas iniciáticas, transferindo o conhecimento espiritual diretamente para o povo através de regras e princípios sensatos para o progresso humano. Divulgando o conhecimento milenário sobre a lei do karma e a reencarnação, demonstrou ao homem a sua grave responsabilidade pessoal na colheita dos frutos bons ou maus da sementeira da vida passada. Extinguiu a ideia absurda de inferno que estimulava virtudes por meio de ameaças de sofrimentos eternos, mas advertiu que mais se salva o homem pelas suas obras do que por sua crença. Esclareceu que ninguém consegue a absolvição dos seus pecados à hora extrema da morte, através de sacerdotes, pastores ou mestres arvorados em procuradores divinos. O céu e o inferno são estados de espírito decorrentes do bom ou do mal viver. Em verdade, o próprio homem é o responsável pela sua glória ou falência. No século XX, o discípulo evolui pelas provas iniciáticas que se lhe apresentam a todo momento na vida cotidiana, sem necessidade de recolher-se a instituições, conventos ou fraternidades iniciáticas. O treinamento do espírito deve ser exercido no convívio de todas as criaturas, pois sofrimentos, fracassos, vicissitudes ou misérias do mundo são lições severas e arguições pedagógicas do alto, que graduam o ser conforme o seu comportamento. Não é preciso o homem isolar-se do mundo numa vida puramente contemplativa, a fim de alcançar a sabedoria espiritual que o próprio mundo oferece na experimentação cotidiana. O discípulo diligente e disciplinado na arguição espiritual da vida moderna promove-se para nível superior sabendo aproveitar cada minuto de sua vivência atento aos postulados espíritas e submisso aos preceitos evangélicos de Jesus. Pergunta: poderíeis dar-nos alguns exemplos práticos dessa iniciação à luz do dia? Ramatiz: é evidente que os homens frequentam igrejas católicas, templos protestantes, sinagogas judaicas, mesquitas muçulmanas, pagodes chineses, santuários hindus, centros espíritas, tátuas esotéricos, lojas teosóficas, fraternidades rosa-cruzes ou terreiros de umbanda, buscando o conhecimento e o conforto espiritual para suas almas enfraquecidas. Mas o seu aperfeiçoamento não se processa exclusivamente pela adoração a ídolos, meditações esotéricas, interpretações iniciáticas, reuniões doutrinárias ou cerimoniais fatigantes. Em tais momentos, os fiéis, crentes, adeptos, discípulos ou simpatizantes só aprendem as regras e composturas que terão de comprovar diariamente no mundo profano.
Os templos religiosos, as lojas teosóficas, confrarias iniciáticas, instituições espíritas ou tendas de umbanda guardam certa semelhança com as agências de informações, que fornecem o programa das atividades espirituais recomendadas pelo alto e conforme a preferência de determinado grupo humano. Mas as práticas à luz do dia graduam os discípulos de modo imprevisto porque se exercem sob a espontaneidade da própria vida dos seres em comum. Aqui, o discípulo é experimentado na virtude da paciência pela demora dos caixeiros em servirem-no nas lojas de compras, ou pela reação colérica do cobrador de ônibus. Ali, prova-se na tolerância pela descortêsia do egoísta que fura a fila de espera, ou pela intransigência do fiscal de impostos ou de trânsito, acolá, pela renúncia e perdão depois de explorado pelo vendeiro, insultado pelo motorista irascível ou prejudicado no roubo da empregada. Assim, no decorrer de nossa atividade humana, somos defrontados com as mais graves agressões no exame da paciência, bondade, tolerância, humildade, renúncia ou generosidade. Ferindo-nos a calúnia dos vizinhos, maltrata-nos a injustiça do patrão, magoa-nos a brutalidade dos desafetos, ou somos explorados pelo melhor amigo. É o Espiritismo, portanto, com sua doutrina racional e eletiva à mentalidade moderna, que pode ensinar-nos a melhor compostura espiritual no momento dessas provas iniciáticas à luz do dia, sem complexidades, mistérios ou segredos. É tão simples como a própria vida, pois no seio da agitação neurótica e competição desesperada para a sobrevivência humana, o homem do século XX decora os programas salvacionistas elaborados no interior dos templos religiosos ou instituições espiritualistas, para depois comprová-los nas atividades da vida cotidiana. Pergunta: muitos espíritas alegam que o espiritismo deve ser predominantemente científico, e não religioso, como fazem os pregadores evangélicos lacrimosos. Aliás, baseiam-se nas próprias palavras de Allan Kardec, quando disse: o espiritismo será científico ou não sobreviverá. Que dizeis? Ramatiz: o espiritismo filosófico e científico pode satisfazer a especulação exigente do intelecto, mas só o evangelho ilumina o coração do homem. Lembremos que apesar do cuidado e atenção à contextura e capacidade da lâmpada elétrica, nem por isso ela dispensa a luz que lhe vem da usina. Por isso, Allan Kardec fundamentou a codificação espírita na moral evangélica, certo de que a pesquisa científica pode convencer o homem da sua imortalidade, mas só o evangelho é capaz de convertê-lo à linhagem espiritual do mundo superior. A missão do espiritismo não consiste apenas em comprovar a vida imortal, mas também consolar o espírito, acendendo-lhe a luz na lâmpada da consciência para depois iluminar o próprio mundo. Pergunta: naturalmente, esses espíritas temem uma vulgarização religiosa do espiritismo à semelhança do que já aconteceu com a pureza iniciática do cristianismo, desvirtuado pela pompa do catolicismo e infantilizado pelos dogmas bíblicos. Ramatiz: considerando-se que o espiritismo codificado por Allan Kardec não admite imagens, culto material, simbolismos cabalísticos, insígnias, paramentos ou organizações hierárquicas, é evidente que sua mensagem espiritual não será vulgarizada por sectarismos religiosos nem desfigurada pelos enfeites e cerimoniais do mundo. Não exige templos apropriados para a adoração estandardizada com a divindade, mas admite a reunião evangélica no próprio lar ou abrigo à mão, sob a recomendação do Mestre Jesus, que assim diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali também estarei em espírito. Desde que ciência é sinônimo de pesquisa e exatidão, o espiritismo é predominantemente científico, pois além de sua pesquisa incessante sobre a vida oculta, distingue-se pela exatidão dos seus princípios claros e insubstituíveis porque não dependem de fórmulas, dogmas ou fantasias religiosas. Ademais, não há sacerdotes ou instrutores intermediários interpretando de modo pessoal ou interesseiro os ensinamentos espiritistas, como é o caso da Bíblia,
fonte de centenas de seitas religiosas discutindo de modo diferente os mesmos versículos. Pergunta: opinam alguns espiritualistas que o Espiritismo não revelou qualquer novidade digna de admiração, pois a lei do karma e a reencarnação já eram postulados das filosofias orientais há milênios. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, o Espiritismo apenas popularizou, de modo disciplinado e bastante fácil para a mente moderna, os conhecimentos que se estilavam na intimidade dos templos fraternistas, velados por dificultosa terminologia iniciática. Mas também rejeitou tudo que se mostrava incoerente, complexo ou passível de interpretações dúbias, embora simpático às diversas correntes do orientalismo iniciático. A codificação espírita transformou-se num copo de água límpida e sem qualquer colorido particular, perfeitamente eletiva à mentalidade ocidental e avessa aos adornos e superstições do agrado oriental. Allan Kardec adotou o método indutivo nos seus experimentos, e sua doutrina também brotou diretamente da observação dos fatos. Os postulados espíritas não são fruto direto das tradições de qualquer escola do espiritualismo oriental, pois o codificador não aceitou nenhuma afirmação a priorística, mas partiu da própria demonstração positiva para definir seus princípios doutrinários. Pergunta: poderias indicar-nos algo que Allan Kardec achou incoerente ou tenha rejeitado quanto às correntes espiritualistas do Oriente? Ramatiz: de princípio ele rejeitou o dogma da metempsicose, quando egípcios e hindus admitiam a transmigração da alma para o corpo de animal, como castigo pelos pecados mais graves cometidos pelo homem em vidas pregressas. Os sacerdotes ensinavam ao povo que o espírito encarnaria na espécie mais adequada ao tipo do seu pecado. O glutão nasceria no porco, o irascível, no touro, o bruto, no elefante, o teimoso, no asno. No entanto, Allan Kardec não só rejeitou esse postulado explicando que o espírito não retrograda, como também não admitiu a concepção reencarnacionista do brahmanismo, com sua orgulhosa divisão de castas aristocráticas e sacerdotais, ressaltando-se sobre a desprezível condição deserdada dos párias. Realmente, o Espiritismo não trouxe revelações inusitadas no campo da reencarnação e da lei do karma, já expostas milenariamente pelas escolas orientais, mas Allan Kardec só adotou tais ensinamentos ou postulados depois de submetê-los à opinião saneadora e unânime dos espíritos a serviço da doutrina. Só os admitiu obediente à coerência do alto e pela sensatez na solução dos problemas do mundo transcendental, quando confirmaram satisfatoriamente a origem das diferenças entre os seres humanos, a consciência de existir, o destino, o livre-arbítrio, o bem e o mal na transitoriedade da vida terrena. Pergunta: há fundamento de que o Espiritismo é realmente uma doutrina universalista? Ramatiz: indubitavelmente, o Espiritismo é doutrina universalista porque o principal motivo de sua atuação e existência são os acontecimentos e problemas derivados do espírito, isto é, da entidade universal. Seu motivo fundamental é o espírito imortal, seja luz, energia, chama, centelha ou ser imponderável e indescritível ao nosso entendimento humano, mas sempre além de nossa consciência com o absoluto, o alimentador da vida e do universo. Pergunta: mas se o Espiritismo é doutrina universalista, por que determinados espíritas combatem outros credos, filosofias ou mensagens mediúnicas, inclusive até as vossas comunicações mediúnicas? Ramatiz: repetimos, o Espiritismo é universalista, mas não lhe cabe a culpa se muitos espíritas desmentem essa salutar conceituação e desperdiçam seu precioso tempo no julgamento e agressividade mental aos demais trabalhadores da espiritualidade. Pergunta: mas alguns confrades alegam a necessidade imperiosa de se defender os princípios sensatos do Espiritismo, evitando-se a promiscuidade das misturas e sincretismos religiosos. Ramatiz: o argumento é bastante débil, pois o que é invulnerável à influência ou agressão alheia jamais precisa de defesa.
A roseira plantada em qualquer terreno continua a dar rosas, sem o perigo de produzir batatas ou limões. Evidentemente, muitos espíritas ainda revivem, em modernas sublimações, os dogmas dos velhos credos que esposaram nesta ou em reencarnações passadas. Revelam no meio espírita a mesma intolerância religiosa, a sisudez pessimista e má disposição para com as ideias e labores alheios que ultrapassem as fronteiras de suas convicções e simpatias. Reproduzem sob novos aspectos doutrinários o mesmo vício de excomunhão do passado, embora sejam cultos ou cientes de mais avançado programa espiritual. O perigo de dissolução doutrinária do espiritismo, em face de conceitos ou misturas estranhas, há de desaparecer se os espíritas estiverem integrados e convictos dos postulados doutrinários de raízes indestrutíveis. Só a convicção absoluta pode afiançar a fé que remove montanhas. Só uma fé viva, contínua e forte, sustenta qualquer ideal, e essa espécie de fé também recomendamos para os espíritos temerosos de confusão. Pergunta: mas o espiritismo não se contradiz no seu universalismo, ao rejeitar qualquer aproximação de outros credos ou postulados espiritualistas? Ramatiz: naturalmente, estamos nos referindo ao universalismo que é fruto da convicção cimentada na cultura e no discernimento espiritual do homem, e não a simples ajustes de credos, princípios religiosos, práticas diversas, ou variedade de crenças. O Espiritismo é uma doutrina universalista, porque se coloca acima dos conflitos e das contradições religiosas, julgando as atividades humanas de modo global e benfeitor. Ademais, expõe o conhecimento oculto de todos os povos, sem atavios, em linguajar simples e sem enigmas alegóricos. O seu texto moral e filosófico pode ser facilmente compreendido por todos os seres e sem ferir os postulados alheios. Então comprova o seu sentido universalista por servir e compreender todas as criaturas em todas as latitudes geográficas. Pelo fato de não incorporar no seu conteúdo revelações ou conceitos de outras fontes espiritualistas, isso não desnatura o seu conceito de universalismo. Em verdade, evita-se o sincretismo religioso ou doutrinário, para não tornar fatigante e complexo o que já foi dito de modo tão simples. Pergunta: ante os esforços ecléticos de unir outras religiões, como procede atualmente o catolicismo através dos seus concílios ecumênicos, o espiritismo ainda deve ser considerado universalista, malgrado se mantenha à margem de tais iniciativas? Ramatiz: a missão do espiritismo conjugar os valores inerentes à imortalidade e despertar nos homens a simpatia e o respeito para todas as crenças e instituições religiosas do mundo, acendendo na alma dos seus prosélitos a chama ardente do desejo da busca comum da verdade. Em mensagem universalista porque valoriza todos os esforços do ser humano em favor do bem e da compreensão espiritual, numa visão global do conhecimento, sem precisar juntar credos e seitas religiosas numa fusão improdutiva e que baixa a qualidade original pela confusão da mistura. O universalismo não é apenas a colcha confeccionada com retalhos de todas as religiões e doutrinas espiritualistas, mas o entendimento panorâmico dos costumes, temperamentos e sentimentos religiosos de todos os homens a convergir para um só objetivo espiritual. Pergunta: que dizeis do espiritismo, ante a crítica de certos movimentos espiritualistas orientais, que o julgam doutrina prematura e até perigosa para a massa popular? Ramatiz: embora a doutrina espírita divulgue em seus postulados velhos ensinamentos da tradicional filosofia espiritualista do Oriente, é certo que a teosofia, a Rosa Cruz e algumas instituições esotéricas criticam desairosamente o espiritismo e desaconselham as práticas mediúnicas. Alegam que o exercício da mediunidade é arma de dois gumes, que coloca o médium sob o perigoso controle dos espíritos malfeitores e enfermos do mundo invisível. Realmente, o uso da mediunidade exige prudência, estudo e rigorosa elevação moral, pois as anomalias psíquicas, como fascinações,
Obsessões ou comunicações mediúnicas desregradas são mais próprias da ignorância e imprudência humana do que oriundas dos postulados espíritas. O espiritismo, além de ser um sistema filosófico disciplinado e de experimento científico, possui a garantia moral do Evangelho de Jesus. Lógico e sensato nos seus princípios, em 100 anos de atividades doutrinárias jamais causou prejuízos diretos aos estudiosos e adeptos bem-intencionados. Os seus ensinamentos facilmente compreensíveis e sem objetivos pessoais, foram corporificados para a emancipação espiritual da humanidade do século XX. Pergunta: há quem diga que o Espiritismo não é a terceira revelação tão propalada pelos espíritas e prometida há 2000 anos pelo Cristo Jesus. Ramatiz: evidentemente, Antúlio, Anfione, Numu, Orfeu, Pitágoras, Lao Tse, Fui, Zoroastro, Maomé, Confúcio, Krishna, Buda e outros mensageiros do alto, também foram reveladores da verdade espiritual e portadores de ensinamentos incomuns, atendendo às necessidades e os costumes de cada raça. De suas atividades nasceram crenças, doutrinas, confrarias iniciáticas, seitas religiosas e movimentos filosóficos, que ainda hoje ramificam-se pelo mundo e são alheias ao próprio Espiritismo. Pergunta: porventura essa terceira revelação não é o próprio fenômeno da mediunidade a derramar-se pela carne dos homens, na época predita por Jesus? Ramatiz: o fenômeno mediúnico é inerente a todos os homens. É próprio do espírito humano e por isso existe desde os tempos simbólicos de Adão e Eva. A expansão mediúnica não é propriamente a terceira revelação, mas é o Espiritismo, no seu conjunto doutrinário de revelar o mundo oculto a todos os homens, e na responsabilidade grave de pesquisar e controlar o desenvolvimento mediúnico. Pergunta: quais são as principais características que então justificam a doutrina espírita como sendo a terceira revelação? Ramatiz: o Espiritismo é realmente a terceira revelação, porque a sua mensagem mediúnica do alto, embora assemelhe seu procedimento dos demais reveladores e instrutores religiosos, distingue-se excepcionalmente pela incumbência de proceder a uma transformação radical no espírito da humanidade, assim como também já aconteceu às duas anteriores revelações de Moisés e Jesus. A primeira revelação promulgou os 10 mandamentos através da mediunidade flamante de Moisés, no Monte Sinai. A segunda revelação codificou o Evangelho pela vida sacrificial de Jesus. Em ambos os casos, foram movimentados recursos de elevada estirpe espiritual, que além de influírem decisivamente sobre a raça hebraica, ainda foram extensivos a toda a humanidade. Examinando-se as mensagens de outros instrutores, afora as de Moisés e Jesus, verificamos que elas foram algo pessoais e dirigiram-se mais intencionalmente a povos, raças e seres, cujos costumes e temperamentos eram mais eletivos aos ensinamentos da época. Antúlio, o filósofo da paz, predicou entre os atlantes, Confúcio pregou aos chineses, Orfeu particularizou-se nos ensinos do alto aos gregos, Hermes aos egípcios, Buda aos asiáticos, Zoroastro aos persas, Krishna aos hindus. No entanto, as mensagens de Jesus e Kardec transcenderam a peculiaridade específica de raças e foram divulgadas sob caráter universalista, porque se endereçavam a toda a humanidade. Os 10 mandamentos, o Evangelho e a codificação espírita ultrapassam os preconceitos e os costumes racistas de qualquer povo, pois servem de orientação espiritual a todos os homens. Pergunta: mas não havia diferenças de procedimento, costumes e moral na época de cada revelação, motivo por que não deve ser aplicado hoje o que só serviu outrora? Ramatiz: evidentemente, essas 3 revelações fundamentais ocorreram em épocas diferentes e de acordo com o entendimento intelectivo e psicológico dos povos. Mas os preceitos não furtarás, não matarás e honra pai e mãe, extraídos dos 10 mandamentos de Moisés, os conceitos de amarás ao próximo como a ti mesmo ou faz aos outros o que queres que te façam, de Jesus,
e fora do amor e da caridade não há salvação, de Allan Kardec, são, realmente, ensinos de natureza universalista, porque além de compreensíveis a todos os homens, doutrinam no mesmo sentido moral e independente de raças, credo ou costumes. Embora também sejam mensagens espirituais algo semelhantes às de outros instrutores como Buda, Krishna ou Confúcio, elas aplicam-se a todo o gênero humano por estarem despidas de alegorias, tradições, regras ou costumes peculiares a certo povo. Ligam o passado ao futuro, em 3 etapas distintas, embora de acordo com a compreensão espiritual da época de suas revelações. Estão identificadas pelo mesmo conteúdo espiritual da humanidade, sem exclusivismos racistas ou simbologia de iniciados. A verdade é que após a revelação dos 10 mandamentos transmitidos por Moisés, do Evangelho vivido por Jesus e da codificação do Espiritismo por Allan Kardec, produziram-se consideráveis transformações na humanidade. São realmente 3 revelações que se distinguem fundamentalmente em suas épocas, modificando a moral dos homens pela libertação gradativa das paixões inferiores e pelo conhecimento mais exato da vida imortal. Pergunta: poderias esclarecer-nos melhor sobre o sentido messiânico da primeira revelação? Ramatiz: obedecendo ao esquema de progresso espiritual da humanidade terrena traçado pelos mestres siderais, Moisés transmitiu pelos 10 mandamentos a primeira revelação, a lei da justiça. Jesus foi o mensageiro da lei do amor através do Evangelho, e Allan Kardec, o fiel expositor da lei do dever, pela codificação do Espiritismo. A primeira revelação a cargo de Moisés foi de severa ameaça para tolher a ferocidade humana, advertindo a humanidade dos castigos infernais que deveriam punir a rebeldia contra os 10 mandamentos. A humanidade, ainda bastante escravizada aos instintos inferiores, não poderia modificar-se através de conselhos e sugestões pacíficas. Por isso, a mensagem severa de Moisés expunha os rigores da justiça divina, advertindo os homens para pensarem demoradamente no castigo, antes de pecar. As catástrofes de Babilônia, Sodoma, Gomorra, Herculano e Pompeia, depois ficaram na história como civilizações castigadas por um Deus, em face do aviltamento e deboche dos homens no desrespeito às leis divinas. Pergunta: e qual é o sentido exato da segunda revelação? Ramatiz: sem dúvida, cada revelação identifica-se num sentido educativo do espírito do homem e no modo de conduzi-lo à realidade da vida eterna. A primeira revelação foi um imperativo para o céu, através do temor e da ameaça. A segunda revelação foi um convite celestial, sob a insígnia da renúncia e do amor. A terceira revelação, o despertamento mental para que o homem alcance o Éden, na construção do seu destino. No entanto, a segunda revelação, por intermédio de Jesus de Nazaré, fez vibrar ainda mais os espíritos encarnados, que em vidas anteriores já haviam admitido seriamente as regras dos 10 mandamentos da primeira revelação de Moisés. Jesus comunicou à humanidade nova expressão divina, substituindo Jeová, Deus irascível, guerreiro e vingativo, pela concepção agradável de Pai magnânimo, doador de graças e providências, que deviam aliviar os enfermos, proteger os pobres e compensar os injustiçados. Moisés condenou sumariamente os pecadores e sob ameaça de terríveis castigos divinos proibiu o deboche, o paganismo, o orgulho, a inveja, a ira, a avareza, a preguiça e a perversidade. Mas Jesus trouxe a promessa do reino de Deus, com as esperanças e os consolos para todos os homens sofredores. Sua mensagem dizia respeito às criaturas batidas pelas vicissitudes e injustiças, às infelizes deserdadas de todos os bens do mundo. Os discípulos de Jesus eram as vítimas dos cruéis, poderosos e egoístas. Enfim, Moisés atemorizou apontados pecados, e Jesus consolou valorizando as virtudes. No entanto, os espíritos que admitiram a primeira revelação dos 10 mandamentos promulgados por Moisés, mais tarde, em novas encarnações,
também vibraram intensamente com a mensagem divina e amorosa de Jesus, no seu admirável Evangelho. Pergunta: e qual é a significação da terceira revelação, atribuída ao Espiritismo? Ramatiz, repetimos, Moisés revelou à humanidade a lei da justiça, Jesus a lei do amor e Allan Kardec a lei do dever. Kardec foi a inteligência e o bom senso codificando mensagem de emancipação do homem através do conhecimento de si mesmo. Cada uma dessas revelações marca um ciclo ou época de amplitude universal na face do orbe terráqueo, embora continuem a existir inúmeros credos e doutrinas promulgadas por outros reveladores menores, peculiares ao temperamento, tradições e costumes de certos povos. Pergunta: dissestes que os cristãos aceitaram mais facilmente a pregação evangélica de Jesus, porque em vidas anteriores já haviam se convertido aos 10 mandamentos da revelação de Moisés. Não é assim. Ramatiz, a evolução ou ascese angélica não se faz aos saltos, mas os espíritos encarnados submetem-se às diversas etapas de graduação espiritual, assim como as crianças só obedecem pela ameaça do castigo. Os moços são mais acessíveis às sugestões e os velhos mais compenetrados de seus deveres. Malgrado terem frenado seus instintos pelas ameaças de Moisés, os espíritos que vibraram favoravelmente com a revelação dos 10 mandamentos, um milênio depois, também se mostraram mais afins ao convite evangélico de Jesus. Seria bastante incoerente que os sarcásticos, indiferentes ou adversos aos 10 mandamentos, depois aceitassem docilmente a mensagem terna do Evangelho de Jesus, sem admitirem antes a revelação de Moisés. Pergunta: por que os homens ainda se odeiam e se matam, apesar das extraordinárias revelações de Moisés, Jesus e Kardec? Não houve progresso nessas 3 etapas revelativas. Ramatiz, trata-se de almas primárias, cuja sensibilidade psíquica ainda é insuficiente para vibrar com os ensinamentos avançados do alto. Elas ainda predominam na Terra com o seu tipo inferior e reencarnam-se quase inconscientes de sua condição espiritual, pois vivem na crosta sob os impulsos instintivos e desejos incontrolados. Ademais, à medida que se despedem da Terra os espíritos promovidos para habitar em outros planos superiores, logo são substituídos por novas camadas de almas primárias, assim como nas escolas do mundo os alunos graduados para o ginásio deixam suas vagas a outros candidatos incipientes. Nota: é suficiente recordarmos o que praticou Hitler e seus asseclas na última guerra, afogando, metralhando e sufocando os judeus nas câmaras de gases, para comprovarmos, realmente, que ainda vivem, na Terra, os mesmos espíritos do tempo de Moisés, cujos ouvidos ficam moucos às diversas mensagens do alto. Fim da nota. Por isso, quando chega a fase seletiva de fim de tempos em cada orbe habitado, os espíritos relapsos ou alunos atrasados à esquerda do Cristo são removidos para outro mundo escolar primário, onde repetem as lições anteriormente negligenciadas. Nem todos os homens sentiram o convite do alto através das 3 revelações espirituais tão importantes. Moisés proibiu intempestivamente o uso e o ato das coisas prejudiciais ao espírito, enquanto Jesus mostrava a transitoriedade das glórias do mundo, louvando o amor, a renúncia, a pobreza, a vicissitude, o perdão e o sofrimento, como condições favoráveis para a redenção do pecado humano e o ingresso do ser no paraíso. Finalmente, Kardec revelou pela codificação espírita as noções do dever do espírito para consigo mesmo, encontrando os melhores cooperadores entre aqueles mesmos seres que já haviam obedecido a mensagem de Moisés e acorrido ao labor evangélico do Cristo Jesus. Pergunta: quereis dizer que os espíritas atuais, em sua maioria, são realmente egressos do cristianismo? Ramatiz: a maior parte dos atuais líderes e trabalhadores do espiritismo, também obedeceram às normas dos 10 mandamentos da primeira revelação, frenando os instintos inferiores. Mais tarde,
pacificaram essas paixões iniciando o desenvolvimento de algumas virtudes louváveis sob a égide do Evangelho de Jesus. Atualmente, esse conjunto de almas sensíveis às duas primeiras revelações também convive no seio do Espiritismo, desenvolvendo o autoconhecimento e divulgando-lhe os preceitos sensatos e dignos. Mas assim como o jardineiro precisa arrancar as ervas daninhas, que proliferam com desusado vigor asfixiando as flores delicadas e as plantas benfeitoras do jardim, o clima espiritual da terra também requer o expurgo dos espíritos malfeitores, para favorecer o progresso mais breve das almas bem-intencionadas. Os esquerdistas do Cristo, ou ervas daninhas espirituais, são os espíritos que não obedeceram aos 10 mandamentos de Moisés, não acorreram ao Evangelho de Jesus, nem levam a sério o espiritismo de Kardec e outros movimentos espiritualistas benfeitores. Ainda são indiferentes à sua própria aventura espiritual, preocupados somente com os seus interesses inferiores e paixões animais. Em consequência, não se modificaram com as ameaças de Moisés, não vibraram com o convite de Jesus, nem se interessam pelos esclarecimentos do Espiritismo sobre as obrigações morais do Espírito Eterno. Pergunta: o Espiritismo poderia tornar-se um ecletismo religioso? Ramatiz: é principalmente um movimento de solidariedade fraterna entre todos os homens. O Espiritismo não é doutrina separatista, nem ecletismo religioso à superfície do espírito imortal. Apesar do louvável entusiasmo de alguns espíritas para a comunhão de seitas religiosas no seio da doutrina, a mistura heterogênea sempre sacrifica a pureza íntima da essência. A qualidade de substância espírita reduzir-se-ia pela quantidade da mistura de outros ingredientes religiosos, mas adversos. O espiritismo pode ser ecletismo espiritual unindo em espírito todos os credos e religiões, porque também firmam suas doutrinas e postulados na realidade imortal. Mas seria insensato a mistura heterogênea de práticas, dogmas, princípios e composturas devocionais diferentes, entre si, para constituir outro movimento espiritualista excêntrico. Ademais, a doutrina espírita tem algo de bandeirantismo na lavratura do terreno para o mentalismo do próximo milênio, porque é liberta de quaisquer dogmas, fórmulas, liturgias, idolatrias, fetiches ou sacerdócio ainda tão comuns nas atividades religiosas do mundo. Sua missão, enfim, é libertar o homem e não prendê-lo ainda mais às fórmulas e superstições do mundo canal transitório. Pergunta: mas o espiritismo, tal como já aconteceu a algumas crenças, também não poderia promiscuir-se nos seus princípios iniciáticos, adotando, no futuro, expressões semelhantes às de outras seitas dogmáticas? Ramatiz: se isso acontecer já não é espiritismo, porém, algum sincretismo religioso ou movimento excêntrico à margem da doutrina. Espiritismo puro é aquele que se pratica sob a disciplina dos seus preceitos doutrinários originais. Qualquer interferência ou mistura que litisme a virgindade iniciática, é desmentido flagrante a linhagem codificada por Kardec. Allan Kardec não elaborou as regras e os postulados fundamentais da doutrina espírita, somente no decurso de sua última existência física, na França. Ele deu corpo disciplinado a princípios espirituais que investigou e firmou na sua memória espiritual, após 3 milênios de várias encarnações anteriores vividas nas mais diversas latitudes geográficas do orbe. No Egito do faraó Ameneftá, ele foi Amenófis, médico estudioso do livro dos mortos e dos fenômenos do além. Na Índia, depois de aprofundar-se nos Vedas, desenvolveu o poder mental, e mais tarde foi conhecido como um mestre do silêncio. Na Caldeia, viveu como Shiranosostri, entre magos babilônicos e foi detentor de poderes mediúnicos excepcionais. A Grécia conheceu como elevado hierofante do templo, viveu na Síria e na Pérsia investigando os fenômenos das forças ocultas da natureza, e participou das cerimônias dos druidas nas florestas sagradas da Gália.
Kardec pôde reviver no espaço toda a sua trajetória iniciática vivida anteriormente nas diversas romagens terrenas, antes de partir para a Terra e se tornar Hippolyte Léon Denis Rivail, o codificador do Espiritismo. Antes de sua existência na França, ele ainda viveu na Escócia, fazendo um estágio de repouso psíquico no contato com o mundo que lhe aguardava a síntese dos conhecimentos espirituais na codificação do Espiritismo. Em sua alma, no entanto, ainda vibravam as